Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. Vendo além do natural. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, junho de 2008. Introdução. Há momentos tão difíceis em nossa vida, dificuldades tão intensas que nos levam a pensar que não vamos conseguir suportar. Situações que podem nos levar ao fundo do poço, traições, abandono, desemprego, injustiça e tantos outros. Poderíamos listar inúmeras questões que angustiam a nossa alma, que nos fazem sentir como vasos quebrados. Existem ocasiões em que você não tem ninguém com quem conversar, ninguém com quem possa abrir a sua alma. No Salmo 31, Davi retrata sua aflição causada pela maldade do inimigo. Contudo, embora aflito, o salmista reconheceu que Deus estava no controle da sua vida. O rei Davi enfrentou momentos de luta. Talvez ele não tenha experimentado as mesmas situações que enfrentamos hoje, mas o seu coração era igualzinho ao nosso. Não podemos desprezar a dor do outro e pensar que isto ou aquilo não é motivo para causar sofrimentos. Não podemos julgar que a nossa dor é muito maior ou mais significativa que a dos outros. Por isso, por mais que nos pareça insignificante o problema do outro, somente ele pode avaliar a sua situação. Cada pessoa é que sabe o peso da cruz que carrega. Reconheça o poder de Deus. Davi, diante da dor que sentiu, fez o que precisamos fazer em momentos de grande aflição. Ele rasgou sua alma diante de Deus. O sofrimento era grande, mas o salmista sabia que Deus era muito maior do que o seu sofrimento. Ele conhecia quem era o Senhor da sua vida. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me-ás do laço que as ocultas me amarram, pois tu é minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborrece os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma e não me entregaste na mão do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspiração contra mim, tramam tirar a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos entrego os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu o esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultará da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo.
numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouvistes a minha súplice voz quando clamei por socorro. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza os soberbos. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Salmos de número 31. Como vaso quebrado. Um vaso quebrado é um vaso indesejável, porque é considerado inútil. Quem ficará com algo quebrado em casa? Pode até ser que algumas pessoas, por algum motivo, conservem um objeto quebrado em seu lar. Entretanto, com certeza, ele não será mais o mesmo, pois está quebrado. A sua utilidade terá sido perdida ou avariada. Perdeu a sua confiança. As pessoas não poderão vendê-lo, tampouco usá-lo para presentear alguém. Quem se interessa em comprá-lo? Ou quem ficaria contente por ganhar um objeto quebrado? Existem pessoas que se sentem como vasos quebrados, indesejáveis. E isso é terrível, porque, ao contrário dos vasos, elas têm alma e espírito. E nesses momentos de intensa fragilidade, elas se tornam totalmente vulneráveis. O rei Davi conquistou grandes vitórias, venceu muitas batalhas. Talvez você diga: mas eu também já tive muitas vitórias, mas agora estou me sentindo totalmente inútil. Já falamos aqui que as dificuldades de Davi talvez não tenham sido as mesmas que as nossas, mas que o coração dele é igual ao nosso. Então, podemos afirmar que, embora as vitórias do rei Davi tenham sido diferentes da sua, ele estava sujeito às mesmas inquietações. Houve um momento em que o coração de Davi estava machucado, e ele se sentia um vaso quebrado, inútil, desprezado, um lixo, verdadeiramente nada. E mais do que isso, ele abriu espaço na sua vida para se sentir terrivelmente ameaçado. Quando uma pessoa se sente um vaso quebrado, quando sua autoestima está baixa, quando se torna complexada, ela começa a ver muitas coisas que não são a realidade. Então, passa a ver ameaçada por tudo e por todos. No verso 1, Davi recorre à justiça divina. Livra-me por tua justiça. O salmista está profundamente angustiado por causa da maldade humana, mas apesar da dor, Davi sabe que Deus é fiel e justo com aqueles que permanecem em aliança com ele. Confiando plenamente no Senhor. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me amarram, pois tu é a minha fortaleza. Versos 2 a 4. Aqui, Davi compreende que Deus sempre nos dá o livramento certo, na hora certa, quando confiamos plenamente nele, sem qualquer restrição. Isto é se entregar totalmente nas mãos do Senhor e ter a verdadeira fé. É crer de todo o coração que maior é o poder que vem de Deus. O mundo pode até rotular você como um vaso quebrado, mas saiba que para o Pai você é um vaso precioso que Ele está dando uma forma especial, conforme a perfeita vontade dEle. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Verso 5. A mesma frase citada por Jesus quando ele estava na cruz. Lucas, capítulo 23, verso 46. Nessa frase, podemos perceber o desespero de Davi. O grito que sai do fundo da sua alma, assim como o de Jesus ao ser crucificado, humilhado e rejeitado pelo mundo. Porém, ele reconhecia que, acima de todos aqueles tormentos, algo muito maior o esperava, e muito mais ainda. Davi reconheceu o poder sobrenatural do Deus Altíssimo. Você pode até se sentir humilhado e rejeitado por aqueles que estão ao seu redor, pois ninguém está isento de passar por tais situações. Entretanto, você precisa saber que Deus tem propósitos específicos para a sua vida.
e que Ele usa, inclusive, as circunstâncias difíceis da vida para concluir a boa obra dele em você. Confie que Deus está à frente da guerra em cada uma de suas batalhas. Ele luta com você e por você. Saiba que o Senhor está por trás de todas as nossas aparentes derrotas. Há um propósito de Deus. Aumente a sua fé. Persevere. Lembre-se de que você é muito amado por Deus. Traga à sua memória aquilo que lhe pode trazer esperança. Lamentações capítulo 3, verso 21. Principalmente o fato de Ele ter enviado o seu único filho para morrer em seu lugar, para lhe dar a vida plena e eterna. João capítulo 3, verso 16. Despojando-nos de todo o peso. Deus é o oleiro e nós somos barros em suas mãos. Ele faz conforme o seu querer e não conforme desejamos, porque somente Ele tem a perfeita vontade. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Jeremias capítulo 64, verso 38. Conta-se que, certa vez, um fazendeiro que estava viajando em sua carroça avistou na estrada um jovem com um fardo pesado nas costas. Por compaixão do rapaz, ele parou e lhe ofereceu carona. O andarilho aceitou, mas depois de algum tempo o dono da carroça observou que o jovem continuava segurando o seu fardo. Curioso com tal atitude, ele perguntou: por que você não coloca todo esse peso na carroça? E o rapaz respondeu: não creio que o pobre cavalo aguente sozinho. Podemos tirar algumas lições a partir dessa história. Deus nos deu seu Filho Jesus para lhe entregarmos todas as cargas que está sobre nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. Existem pessoas, contudo, que agem como esse rapaz e não entregam seu fardo nas mãos do Senhor. Eles continuam a segurá-lo como se Jesus não fosse suficientemente capaz para tomá-lo para si. Essas pessoas não creem, de fato, no poder sobrenatural do Deus do impossível, que apenas com um estalar dos dedos pode transformar qualquer situação. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselho o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria. Ele mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele coisa como que não é nada. Ele os considera menos do que nada, como vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idolatra, escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que nos auxilie. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz o nada aos príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, os quais ele chama pelo nome.
por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Por quê? Pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebidos ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías capítulo 40, versos 12 a 31. Esse é o nosso Deus, majestoso, poderoso, incomparável, amoroso e misericordioso. Então, quando a dor e a tristeza baterem à sua porta, lembre-se de quem é o seu Deus, confiando apesar da dor. No versículo 6, a confiança de Davi somente em Deus é declarada: aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu, porém, confio no Senhor. Será que esta tem sido a sua declaração? Será que você, mesmo em meio à dor e angústia, tem declarado ao Altíssimo que confia somente nele, que depende apenas dele? Você tem confessado que espera nele o fim de todo o seu sofrimento? Declare a sua confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Declare que você não é um vaso inútil, destroçado, quebrado, mas que é um vaso quebrantado nas mãos do oleiro e que está sendo moldado, lapidado, para se tornar um vaso de honra. Coragem, não desista. Comece agora mesmo a declarar a sua vitória e creia no que a palavra de Deus diz. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Isaías capítulo 43, verso 1 a 5. Que amor tremendo Deus revela em sua palavra. Amor por nós. Sei que às vezes o sofrimento da vida tenta ofuscar os nossos olhos, tenta desviar o nosso olhar dessa verdade. Mas persevere crendo que também em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 37. Viva sempre pautado no Senhor, com os olhos fitos nele, pois quando a dor e a tristeza quiserem cegar sua visão, quando não conseguir vislumbrar qualquer solução, você pode voltar seus olhos, seu coração e a sua alma para o Altíssimo. Ele virá em seu socorro. Mais que isso ainda, Ele estará sempre ao seu lado. A nossa vitória é a vitória do grande vencedor, Jesus Cristo. Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 7, verso 12. Atitude certa. Dificilmente encontraremos alguém que nunca tenha passado por momentos angustiantes, que não tenha se sentido como um cântaro quebrado. A diferença crucial está em como lidamos com essas situações. Ou vamos acreditar no poder de Deus, ou iremos desistir. Ou louvaremos a Deus, ou murmuraremos em tom amargo e de revolta. Lutaremos na força do Senhor, ou entregaremos os pontos. A diferença está em quem nos apegamos, em quem tomamos por nosso refúgio. Se a nossa força vier das coisas desse mundo, seremos presas fáceis da depressão. Contudo, se a nossa força vier das coisas desse mundo, seremos presas fáceis da depressão. Contudo, se a nossa força vier do Rei dos Reis, teremos a verdadeira paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, verso 27. Pois bem, não devemos temer diante das tribulações, devemos sentir a
paz que vem do Eterno. Jesus Cristo nunca pecou. Ele nunca falou uma mentira, nunca pensou coisas erradas, nunca enganou, nunca entristeceu o coração do Pai. Porém, sofreu muito, sofreu sem merecer, sofreu por mim e por você. A dor e a agonia que Jesus sentiu foram tão intensas que o suor dele se tornou em sangue. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas capítulo 22, verso 44. A vida que Jesus preparou para nós é eterna, mas o sofrimento não. Ele mesmo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Davi reconhecia a bondade de Deus, o nosso Pai. Davi sabia da aliança que existia entre ele e o Senhor, e que o Eterno estava atento à sua aflição. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem a minha aflição. Conhecestes as angústias da minha alma. No verso 7. Querido, querida, Deus não está indiferente à sua dor. Ao contrário, Ele quer lhe dar a vitória. Ele quer curar a sua alma. Acredite que você vai crescer com a sua dor. Viver por fé é confiar, esperar o sobrenatural de Deus como o natural da sua vida. É crer que o Senhor tem um plano muito maior para você. Por isso, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, verso 10. Se considerarmos nossa vida desde o dia em que conhecemos o Senhor, veremos quantas vitórias Ele já nos concedeu. Quantas vezes já tivemos a certeza de que não íamos conseguir resolver aquele nosso problema? Que aquele momento seria o fim, que não conseguiríamos continuar, que estava tudo acabado, que as nossas forças tinham se esgotado? No entanto, Ele estava lá, com as mãos estendidas e os braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. O perigo do pecado. Jesus está sempre ao nosso lado. Ele nunca nos desampara. O pecado é a única coisa que pode nos separar dele. É por isso que não podemos acumular pecados em nossa vida. Seja qual for o seu pecado, a sua iniquidade, confesse-as a Deus. Reconheça-as e se arrependa diante dele. Não fica carregando as culpas, se condenando, pois o acusador é o diabo e não o Senhor. Deus não aceita o pecado. Ele não relativiza os seus absolutos. O não de Deus é não mesmo, mas Ele é perdoador. Basta que você reconheça o seu pecado, confesse e o abandone para receber o perdão de Deus. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua alma pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Salmos capítulo 32, verso 3 a 7. Segure firme na mão de Deus. No Salmo 31, Davi abre a sua alma diante de Deus e diz: sou como um vaso quebrado. No palácio, Davi possuía muitas riquezas, muitos vasos preciosos, mas naquele momento ele se comparou a um vaso quebrado. Ele se sentia inútil. Não há sentimento que mais machuque a alma do que ser inútil. E há tantas pessoas que se sentem assim. São esposas, maridos, pessoas desempregadas, aposentadas, gente que se sente inútil. Quem sabe, você já está com os cabelos brancos e vem aquele pensamento: eu sou um vaso quebrado, já não sirvo para mais nada, sou um inútil. Essa
Pode ser a sua visão a seu respeito, mas não é a de Deus. Ele disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, verso 11. Deus sempre terá o melhor para cada um de nós. Não importa o quanto você tenha sofrido ou ainda sofre, porque Deus está ao seu lado. Mesmo que todas as circunstâncias mostrem o contrário, e podemos confiar nisso, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Mesmo que a situação esteja muito difícil, segure ainda mais firme nas mãos do Senhor e confie nele de todo o seu coração. Ele é poderoso e faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com as asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías capítulo 40, versos 29 a 31. Tudo posso. A metáfora do vaso quebrado pode indicar enfermidade, morte espiritual, morte de uma pessoa querida, traição, rejeição e inúmeras outras situações. Contudo, precisamos da convicção de que podemos enfrentar tudo isso porque o Senhor nos fortalece. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13. Quando afirmamos tudo posso, estamos aceitando grandes desafios, e isso nos coloca fora da média. Jesus Cristo nos chamou para transformarmos esse século e não nos conformarmos com ele. E de que maneira faremos isso? Pela renovação da nossa mente. E como renovar a nossa mente? Claro que não será pelos padrões do sistema do mundo, mas sim pelo prumo de Deus, por seus imutáveis e eternos princípios registrados em sua palavra. É desse modo que experimentaremos eternamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Quando afirmamos tudo posso, estamos declarando que somos capazes em Deus para resistir aos apelos do mundo, que apesar de ainda estarmos aqui, não trilhamos seu caminho, mas o de Deus. Quando dizemos tudo posso, estamos afirmando que o que nos importa verdadeiramente é entrar pela porta estreita que conduz à vida, ainda que o caminho seja apertado. É Cristo e seu reino que nos interessa. Entrai pela porta. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. A vida cristã não é nenhum mar de rosas. Se dissermos que não teremos problemas, estaremos sendo falsos e contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. Sabemos que passaremos por águas, rios e fogos, mas que nem as águas nos submergirão, nem as chamas do fogo arderão em nós, e o Senhor estará conosco todo o tempo. Isaías capítulo 43, verso 2. Sabemos que enfrentaremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo por nós. João capítulo 16, verso 33. Sabemos que passaremos por aflições, mas que, no final, elas redundarão em perseverança. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 5. Jesus Cristo é nosso único modelo de perfeição, de pura virtude. Ele que poderia ter abandonado a sua cruz, ter desistido do sacrifício. Afinal, nenhum de nós merecia tamanha demonstração de amor. Mas ele não o fez. Ele foi fiel, cumpriu a vontade do Pai e suportou todo o sacrifício da sua crucificação por amor, por seu imensurável amor por nós. E a sua crucificação não foi a sua derrota, mas a definitiva vitória sobre Satanás. Não é por acaso, ou somente para os discípulos diretos de Jesus, que ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, verso 24. Você está disposto a tomar sua cruz e seguir aquele que morreu e ressuscitou para salvá-lo do inferno e lhe dar vida plena e eterna?
E não pense que tomar a sua cruz é se conformar com seus problemas, com o seu karma, como alguns dizem. Tomar a sua cruz é deixar que a vontade de Deus, vertical, prevaleça quando ela for confrontada com a sua horizontal, e se render à vontade de Deus. O resultado da obediência de Jesus foi o triunfo eterno. E você? Que tipo de triunfo almeja? Os pódios do mundo? Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, ou os tesouros eternos do reino de Deus? Mateus capítulo 6, verso 20. Por isso, Paulo fortalecia a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22. Tudo posso nos tira da cova, de uma sobrevivência medíocre, para a excelência da vida com Cristo. E somente alcançam este nível de tudo posso os que verdadeiramente reconhecem que nada podem sem o Cristo que os fortalece. É o reconhecimento da nossa total dependência de Deus. É ter o pleno entendimento de que podemos confiar na sua graça, porque o Senhor não precisa de nossas habilidades, mas da nossa disponibilidade. Ele não precisa de exímios profissionais, mas de filhos com o coração quebrantado, dispostos a obedecer, assim como seu filho Jesus. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versos 14 e 21. Tudo posso é reconhecer a obra de Deus além das nossas forças. Por isso, amados, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem, vos salvará. Isaías capítulo 35, verso 3 e 4. O preço de um milagre. Existem pessoas que pagam caro para que outras façam inúmeras coisas para lhe dar aquilo que desejam ou precisam. Talvez por isso, quando lhe anunciamos o evangelho da salvação, dizem que é de graça, elas rejeitam. Talvez estejam acostumados a pagar caro para tentar conseguir um milagre e não acreditam que possam ser salvos sem pagar por isso. Entretanto, há de se considerar que a salvação é pela graça, porque ela custou um alto preço, o sangue do próprio Filho de Deus. E a nós cabe aceitar esse sacrifício e andar conforme Jesus andou, pautados pela palavra de Deus. E quanto aos milagres que buscamos, temos de pagar alguma coisa por isso? Sim, temos. Não com dinheiro deste mundo, com presentes ou coisas assim. Nosso milagre vai custar o valor da nossa fé, porque precisamos crer contra as evidências, sair do conforto de alguém fará por mim, para enfrentar a realidade de crer, conforme Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Você terá que crer contra as dores que ainda sente, de casa que ainda não conseguiu comprar, do desemprego que ainda insiste em bater à sua porta, do filhinho que ainda não teve, contra as atitudes do ente querido que ainda não se entregou a Jesus e contra muitas outras circunstâncias que teimam em lhe mostrar que Deus não está agindo. Este é o preço do seu milagre. Você pensa que é difícil demais? Lembre-se de Jesus na cruz. Ele teve de crer que valia a pena morrer por todos os homens, inclusive por aqueles que o crucificaram e escarneciam dele. Ele foi além.
muito além das evidências. Josué e Caleb foram 2 homens de fé que pagaram pelo milagre que almejavam, porque eles creram além das evidências. Então, Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará. Terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o que o povo dessa terra. Porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Números capítulo 13, verso 30 e capítulo 14, verso 7 a 9. Então, quando você se sentir como um vaso quebrado, lembre-se que o Senhor é contigo, mas você precisa reagir a esta situação. Precisa levantar e guerrear como um guerreiro de exército de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías capítulo 41, verso 10. Nos versículos 12 a 15, lemos a declaração de Davi. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me da mão dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Davi tinha inimigos. Ele sabia que muitas pessoas queriam lhe tirar a vida, mas mesmo assim, ele confiava no seu Deus. Talvez você também esteja se sentindo ameaçado, seja por pessoas ou por situações como depressão, enfermidade, traições. Seja o que for, você deve confiar no seu Deus, porque Ele é o maior do que todas as tribulações que você possa estar enfrentando. Sei que não é fácil preservar em momentos de aflição, mas é possível, porque o próprio Deus nos dá força para isso. Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, verso 9. Livre da angústia. Davi se sentia como um vaso quebrado. Ele se sentia perseguido e também marcado terrivelmente pelo pecado. Como podemos perceber quando ele diz: gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. As últimas coisas a ser deterioradas num corpo após a morte são os ossos. E Davi estava dizendo que os seus ossos estavam sendo consumidos pelos pecados. Ele estava morrendo em vida. Com um pecado não confessado, não abandonado, ninguém é feliz ou consegue ter paz. E muitas pessoas estão vivendo dessa maneira, infelizes por carregar pecados em sua alma. Davi reclama os ossos que se consomem. O pecado acelera esse processo, trazendo quase que a desintegração do corpo, atingindo a alma, machucando, ferido. Quantas vezes uma pessoa vive uma situação assim? Caminham trazendo de uma forma tão intensa isso em sua alma. O mais importante é saber como Davi venceu e superou essa situação. Nos versos 14 e 15 vamos perceber como ele entregou sua vida e seu futuro a Deus e como a angústia foi tirada do seu coração. Você também pode se entregar a Deus, colocando-se diariamente na dependência dele. Quanto a mim, facilmente nos preocupamos com o outro, sendo que nossa preocupação deve ser, em primeiro lugar, cada um consigo mesmo. E nossa confiança deve ser verbalizada. Ele disse, eu disse, tu és meu Deus. Não adianta você falar, o Deus de fulano. Tu és o meu Deus. A palavra diz que o Senhor conhece aqueles que são dele. Se ele continuasse se vendo como um vaso quebrado, perseguido e consumido pelo pecado, nada mudaria. Mas houve um momento que ele disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. E você? Já colocou os seus dias na mão do Senhor? Se não, faça-se isso já, porque o Senhor é aquele que conta os nossos dias. Moisés pediu ao Senhor, ensina-nos a contar os meus dias.
Salmos capítulo 90, verso 12. Isso quer dizer que há dias em nossas vidas que não são contados? Sim. Os dias que passamos sem o Senhor são dias nulos, sem valor, não contados em nossa vida. E quais dias da nossa vida são contados? Todos os dias que você glorificou a Deus, anunciando com a própria vida. O dia que você viveu como vaso de honra, não quebrado, mas quebrantado em sua presença. O dia que você foi ativo na obra do Senhor, sabendo que o trabalho nele não é vão. O dia que você deu graças por tudo, mesmo passando por aflições, e muitos outros dias em que o mais importante era que o Senhor fosse glorificado por intermédio da sua vida. O Senhor é o que verdadeiramente conta em nossa vida. Assim como o salmista, devemos proclamar: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmos capítulo 16, verso 11. Nos versos 16 e 17 do Salmo 31 diz assim: Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Senhor, eu não estou conseguindo ver o teu rosto. Senhor, eu não estou conseguindo ver a tua presença. Faze resplandecer o seu rosto sobre o seu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Salmo 50, verso 15. Davi livrou-se daquela situação porque acreditou que Deus era capaz de livrá-lo das tramas dos homens. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. No recôndito de tua presença, tu esconderás das tramas dos homens. Num esconderijo ocultarás da contenda de línguas. Salmos capítulo 31, versos 19 a 21. Deus pode livrar você, querido ou querida, de toda armadilha, de toda cilada, de todas as tramas de línguas. Coloque a sua confiança no Senhor. Ouça o conselho inspirado de Davi. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmo 31, versos 23 e 24. Não se entregue às circunstâncias. Não se entregue a situações que possam estar tentando lhe esmagar. Talvez o seu coração esteja doendo e, como Davi, se lamente. Estou esquecido do coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado. Salmo 31, verso 12. Talvez você esteja esquecido do coração do seu marido, da sua esposa. Talvez seus netos tenham esquecido de você. Seus melhores amigos se esqueceram e você esteja se sentindo mesmo um vaso quebrado, pronto para ser jogado no lixo. Talvez você esteja vendo ameaças à sua volta, ouvindo a murmuração de muitos que tramam contra você. A estratégia mais eficaz que você pode usar é praticar a sua fé, porque ela é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, verso 4. Então declare: Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que se reservastes aos que te temem, do qual usa perante os filhos dos homens, para os que em ti refugiam. Salmo 31, versos 14 a 19. Clame pelo socorro do Senhor. E se você tem se sentido como uma cidade sitiada, enfrentando situações difíceis, pressões, doenças e tantas outras coisas ruins acontecendo na sua vida, clame pelo socorro do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que se dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo,
porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Salmos capítulo 3. Querido ouvinte, que você possa compreender a imersão do amor incondicional de Cristo por você. Saiba que você não é um vaso quebrado, pronto a ser jogado no lixo. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. E o que Ele mais almeja é vê-lo consciente desse amor, dessa certeza que o mundo nem as circunstâncias podem destruir. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ore recebendo em seu coração. Senhor Deus, sei que sou pecador e preciso do seu perdão. Reconheço que Jesus Cristo é seu Filho e recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. Eu me entrego a Jesus para que Ele guie todos os meus passos. Peço-lhe que perdoe todos os pecados que cometi na minha ignorância espiritual e que agora escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Ó Deus e Pai, nesta hora eu coloco nas tuas mãos a minha vida. Eu sei, ó Deus, que eu não sou um vaso quebrado e inútil, mas que sou seu filho. Eu quero ser forte. Eu por isso me aproprio de todas as verdades da tua palavra. Eu quero me considerar como realmente sou, não aos olhos dos homens, não aos olhos do diabo e seus demônios, mas o que sou pela sua graça, segundo o seu amor, pela visão dos seus olhos, meu querido Pai. Por isso me entrego ao Senhor todos os dias da minha vida. Que haja na minha vida o manifestar da sua própria vida. Que toda a minha fraqueza seja transformada em força. A força do Senhor no meu coração. Por isso, ó Pai, eu entrego o meu coração ao Senhor para o louvor, para a glória do seu próprio nome. A partir desse momento eu quero lhe amar ainda mais, porque sou um dos seus santos e sei que o Senhor preserva os fiéis. Eu creio na sua perfeita vontade, na sua fidelidade e no seu amor. Obrigado, Senhor, por me amar tanto assim. Aceita esta minha oração, em nome de Jesus. Amém. Seja feliz porque Deus o ama e quer o melhor para você. Por isso, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe um nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Salmo número 100. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.